Boa tarde, meus queridos. É sempre um prazer realmente estar aqui com vocês. Me obriga, de alguma maneira, a estudar um pouco mais. Eu não venho brindar ninguém, eu venho compartilhar com vocês o pouco do que eu estudei, o pouco do que eu sinto, o pouco do que eu faço, que nem sempre é 100%. E eu escolhi esse tema, vou explicar a vocês por quê. Conversando com uma grande amiga, ela disse para mim assim: puxa, você não veio mais na nossa casa, lá em Teresópolis. Eu disse, porque agora fica difícil eu ir lá sempre. Mas aí eu disse para ela, sugere um tema. E ela foi e disse para mim assim, eu acho que hoje o que mais nós estamos precisando ouvir é sobre a convivência. E aí, junto com isso, escutando aquela música do Almir Sater, que vocês todos devem conhecer, que fala Tocando em Frente, eu não sei se vocês sabem, essa música ela foi psicografada realmente. Numa entrevista que ele deu para Inesita Barroso, num programa dela, ele falou que porque ele faz a música, né? A letra é o parceiro dele. E essa letra tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Mas eu vou falar, o tema não é convivência, porque a convivência é o sentido e o segredo da vida. Então a gente pergunta, existe realmente um segredo da vida? Qual seria realmente esse segredo? Só conviver ou mais alguma coisa? E aí a gente vai descobrir tudo isso juntos. Aí a gente pergunta, peraí, eu acho que eu... Não, está aqui. Eu pergunto, afinal, o que é a vida? Para uns é só o viver físico, mas só o viver físico? Na realidade, a vida é um tempo que decorre do nascimento até a morte. Eu estou falando de vida física, tá? É um conjunto de propriedades e qualidades que permitem aos animais e às plantas se manterem em contínua atividade. Enquanto não tiver vida, a partir do momento que deixou de ter vida, acaba a atividade, certo? Manifestada em funções orgânicas. Na realidade, todos nós somos dotados desses corpos orgânicos. Nós, animais responsáveis, entre aspas, os animais que não têm responsabilidade, as plantas, tudo tem vida. E tudo depende de quê? De órgãos, corpos orgânicos, né, que têm uma energia, e essa energia é que nos dá a vida. A partir do momento que acaba essa energia, que os corpos se falem, o que acontece? A gente desencarna. A gente possui órgãos especiais, não é? Coração, pulmões, rins, fígado, baço, etc., que tem em si mesmo essa energia, e eles servem para realizar funções diferentes, apesar de estarem interligados, não é? Se a gente começa, por exemplo, quem tem problemas renais e não cuida, vai afetar o quê? O coração, vai afetar a circulação. Então, cada um desses nossos órgãos tem funções diferentes, mas estão todos eles interligados. E a partir do momento que esses órgãos se esgotam, cessa a vida física, porque ela é passageira, ela é transitória, e a nossa, na realidade, o que a gente precisa para poder evoluir? Viver. Nós estamos aqui vivos, encarnados, porque precisamos evoluir espiritualmente.
sem a vida é complicado. Porém, não vamos nos esquecer que a partir do momento que a gente desencarna e parte para o mundo espiritual, lá a gente continua, sim, a evoluir. É uma constante, não paramos, apenas retardamos a evolução. Diz ali também que é o bem precioso, joia rara das mais preciosas que nos é cedida por Deus. Iluminada escola da alma. Eu acho essa definição não só maravilhosa, mas profunda, porque é mesmo, é uma escola. A vida é uma escola e nós repetimos ano a ano cada vida, toda vez que a gente é reprovado. Reprovou, vai voltar, não tem jeito. Só que a gente volta já com algum conhecimento, não é assim na escola? Você está na escola, ficou independência, o que vai acontecer? Você tem que estudar. Com a vida é exatamente a mesma coisa. E na vida nós estamos matriculados, sim, para quê? Porque frente às inúmeras oportunidades que nós temos, nós vamos evoluir. Vamos evoluir e vamos estar sempre em permanente aprendizado e renovação, queiramos ou não. A gente demora um pouquinho, mas hoje a gente erra aqui, amanhã, quando aquilo acontecer de novo, você pode até continuar fazendo errado, mas você vai se lembrar, puxa vida, quando aconteceu ontem, eu fiquei na dúvida, será? A gente às vezes demora um pouquinho, é fato que a gente precisa dessa demora. A gente pode até comparar a vida com um livro de páginas em branco. E nessas páginas em branco é que nós vamos grafar com muitas letras, muitíssimas letras, tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer durante as encarnações sucessivas. Então, a vida é o quê? Um curso avançado de aprimoramento. E de aprimoramento espiritual, porque corpo físico, gente, existe máquina mais perfeita do que o corpo físico? Eu acho que não. É uma criação divina, então é perfeito, está tudo interligado, tudo funciona entre si. E essa reencarnação, ou todas as reencarnações sucessivas, vão permitir que a gente se renove. E, queiramos ou não, ela nos empurra ao entendimento de cultivar uma coisa que a gente pouco cultiva. Sabem o quê? O amor e a bondade. E a gente precisa disso para evoluir, porque, na realidade, eles são eficazes e muito eficazes contra a influência perniciosa que nos ataca diariamente. Estando acordados ou até dormindo. Quantas vezes a gente tem pesadelo? E o que é o pesadelo se não um ataque? Não é? Aí nós temos esse outro quadro aqui, que diz que a vida é uma escola, uma oportunidade de permanente evolução. Me perdoem alguns erros de digitação, mas é que no dia que eu estava fazendo isso, eu estava meia de cabeça quente, aí saiu algumas coisas erradas, tá? Porque, gente, aqui, por que ela é uma oportunidade de permanente evolução? Porque nós vamos encarnar, reencarnar tantas vezes quantas necessárias forem, para a gente aprender aquilo que ainda não aprendeu. Não aprendeu, vai reencarnar de novo. E vai reencarnar passando pelas mesmas coisas que nós não conseguimos absorver ou modificar. Então, aqui nós vamos ser, aqui ou noutros planetas, porque as coisas se modificam, nós vamos passar a ser de regeneração, então pode ser que a gente já esteja em condições de ir para lá. Senão nós vamos ficar num outro planeta,
igual à Terra. É, atualmente, né? Então, a gente está matriculado sempre. E por que nós estamos matriculados sempre? Para evoluir em busca da perfeição. E a gente tem que lembrar também, meus irmãos, que reencarnação não é castigo. Ai, vou reencarnar de novo. Vou ser castigado. Não, não é castigo. É aprendizagem. É ensinamento. É necessário para que a gente refaça o que fez errado. Faça coisas novas. É necessário para que a gente aprenda. Da soma, eu acho que eu pulei peraí. Da soma da matéria mais espírito e mais perispírito, eu imagino que vocês todos já têm um conhecimento do que seja, porque nós aqui, vocês estão me vendo, só a natureza físico, corpo físico, certo? Mas aqui junto de mim tem o meu perispírito e o meu espírito. Eles andam juntos, enquanto encarnados. A partir do momento que a gente desencarna, o corpo apodrece, mas o espírito permanece, e o perispírito junto. Tá bom? Então, através dessas vidas sucessivas, é que a gente vai aprendendo as coisas. E aqui a gente vê o seguinte, que a vida se irradia em cada ato orgânico, nos pensamentos. Olha só, gente, nos pensamentos. Ninguém sabe o que eu estou pensando. Vocês não sabem o que eu estou pensando. Eu não sei o que vocês estão pensando, mas o nosso pensamento anda. E os irmãos espirituais estão aqui vendo. E ele vai que nem um bumerangue, ele vai e ele vai voltar. Vocês sabem o que é bumerangue, né? É um negócio assim, que é usado, acho que na Austrália, se não me engano, eles jogam aquilo e aquilo volta. Assim é o nosso pensamento. Então, cuidem muito dos seus pensamentos, porque ele vai. E não é só o pensamento bom que vai, não. O ruim também vai. E volta, gente, volta. Imagina só, se vai, o que ele vai absorvendo enquanto ele vai? Tudo que foi igual a ele. Quando ele voltar, ele vai voltar absorvendo também tudo que foi igual a ele. Quando chegar aqui, como é que vai chegar isso, gente? Vai chegar de uma forma absurdamente incontrolável. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Nos sentidos, no crescimento físico, espiritual, numa aprendizagem constante. Então, é através, sim, dessas vidas sucessivas que nós, como espíritos, vamos acumulando aquisições morais, aquisições intelectuais. Não é só o que a gente sabe hoje, não. Isso vai ficar guardado lá no HD do espírito. E lá naquele HD ele vai crescer, porque o que é bom fica, o que é mal está ali, mas pode ser refeito, não é? Ninguém vai ficar mal para o resto dos tempos. Não, você pode evoluir, né? E vale ressaltar também, meus irmãos, que a gente acumula todas as consequências dos nossos atos, sejam eles certos ou errados. E quando a gente reencarna, e é sucessivamente que a gente reencarna, a gente pode apagar as nossas faltas, sim, ou adquirir bônus extras. Já imaginaram? Se eu faço uma coisa boa, se eu pratico uma caridade, é muito bom, mas eu estou adquirindo bônus com isso, e bônus é coisa boa. Bom, pode ser coisa ruim também, se eu preferir assim. Mas por que pensar assim se eu sei que eu preciso evoluir espiritualmente? Eu preciso, gente, evoluir. Senão é como se eu estivesse marchando naquele lugar ali todo o sempre. E não é bom isso. Isso aqui é uma frase muito conhecida, né? Viver deveria ser, até o último pensamento e derradeiro olhar, transformar-se e aprender a conviver. Olha, meus irmãos, é complicado.
Eu posso garantir para vocês que é complicado, que é difícil, mas não é impossível. Lembrem-se sempre disso. Deus é Pai, Deus é amor. E será que Ele haveria de querer que nós ficássemos sempre assim? Não, Ele quer que a gente evolua. Ele quer que a gente vá em frente e não ficar para trás. Tem uma história muito interessante de um professor de filosofia, em que ele foi perguntado pelo aluno para ele qual era o significado ou o segredo da vida. E aí o que ele fez? Ele pegou no bolso dele um espelhinho redondo assim, não era um espelhinho comprado pronto. Ele pegou aquele espelhinho e aí ele contou que quando ele era pequeno, durante a guerra, a Segunda Grande Guerra, ele encontrou um espelho no chão de uma motocicleta alemã. E esse espelho era grande, porque o espelho de motocicleta é grande, mas estava todo quebrado. E ele aí foi escolher o maior pedaço, e o que ele fez? Passou aquele espelho numa pedra para ele acertar, né, as arestas do espelho. E aí começou a brincar com ele. O que acontece quando a gente bota o espelho e a luz bate nele? Reflete. Não reflete a luz? E ele descobriu isso, que aquele espelho, ele ficou fascinado com aquilo. Ele descobriu que aquele espelho podia refletir luz em lugares escuros. Ele podia estar num lugar escuro, mas se a luz vinha lá e batesse aqui, o que acontecia? Iluminava aqui que estava escuro, onde o sol nunca brilhava. E aquilo virou um jogo para ele. Virou um jogo para ele e, ao mesmo tempo, um desafio. Por que se tornou um desafio? Porque mostrou para ele que ele poderia fazer isso com a vida dele. Imaginem só, procurem imaginar isso. Você ter aquele espelho e fazer disso um exemplo para você. Por que se tornou uma coisa importante para ele? Porque ele percebeu que ele não era a fonte de luz. A luz não era ele. Porque a luz, que é a verdade, que é a compreensão, que é o conhecimento, já estava ali. E ia iluminar os escuros onde ela refletisse. Então ele descobriu que ele era apenas um fragmento, um pedacinho de um espelho, no qual não tinha forma, não conhecia a forma, mas podia refletir luz. Podia refletir luz, e se nós trouxermos um pouco mais profundo isso, pode refletir conhecimento, pode refletir amor, pode refletir muita coisa. E ele descobriu mais ainda que aquela luz podia ir nos lugares mais escuros do mundo, sobretudo no coração dos outros. Eu acho essa história muito linda e muito para nós, né? Para que a gente perceba o quanto é importante a gente se perceber escuro, mas com condições de receber a luz e refletir essa luz. E a gente pode modificar as coisas para nós e para os outros, ou até servir de exemplo. Agora, é bom a gente servir de um exemplo ruim? Não, ninguém gosta disso. A gente prefere um exemplo bom, um exemplo que nos eleve, que nos faça entender mais as coisas. E veja bem, eu quero ressaltar bem que a gente está falando de luz, mas podem ser também maus exemplos. E todos nós podemos ser, meus irmãos, esses pequenos pedaços de espelho, estejamos onde estivermos, não necessariamente na casa espírita. Aqui a gente recebe muito, doa também, mas em qualquer lugar. É quando você abraça alguém e sente aquele algo mais saindo de dentro de você ou entrando dentro de você. O que é isso senão uma reflexão? Certo? Está refletindo, né? E isso faz com que a gente lute
contra as tristezas, contra as angústias, contra os maus pensamentos, contra as atitudes erradas, sempre em busca da felicidade. Que é possível, sim, nós podemos ser felizes e muito bem felizes. Agora, isso a gente precisa de uma coisinha só. Conviver. Viver com. Olha só, Gonzaguinha. Essa música dele também é famosa. Viver é não ter vergonha de ser feliz, a beleza de um eterno aprendiz. Vocês já perceberam a profundidade nessa frase? É uma música, não é? Mas percebam bem a profundidade disso. É perfeito, né? E nada é mais real para que a gente tome como exemplo para a nossa vida diária, para a nossa luta diária. Gente, nós somos eternos aprendizes. Sempre, sempre. E quanto mais a gente aprender, absorver e colocar em prática, melhor. Né? Já imaginou a gente acordar todas as manhãs, ligar o motor de arranque, que às vezes é difícil, ainda mais quando está frio assim, ligar o motor de arranque, sair da cama quentinha, não é? E esquecendo que a gente nasceu para evoluir e para ser feliz. E isso só depende da gente, de mais ninguém. Ah, mas o outro amanheceu de mau humor, está dormindo do meu lado, amanheceu de mau humor. Faz uma prece. Faz de conta que ele não está de mau humor. Olha para frente, ajude, faça uma prece e eleve um pensamento à espiritualidade amiga que a gente recebe. Quando menos espera, vem aquele reflexo de luz. Do nada. É o seu espelho que está refletindo alguma coisa, né? E aí a gente tem que botar uma coisa muito importante. Nós temos que aprender a conviver. Tá? E eu não diria que esse é o único sentido e segredo da vida, mas eu diria que é um dos mais importantes. Porque se você não souber conviver, vai ser difícil. Muito mais difícil do que é se nós tivermos uma boa convivência. Concordam comigo? É por aí. Conviver é muito fácil, mas a gente complica. A gente complica, sabe por que a gente complica? Porque eu sou o dono da verdade, porque eu é que sei tudo, porque você não sabe nada, você é feia, eu que sou bonita, eu é que mando, você tem que me obedecer. E eu vou poder dar 1000 exemplos para vocês e que vocês pensem nisso, né? E a gente tem que estar atento a tudo isso, a todos esses momentos, e eu diria mais, minutos e segundos da nossa vida, porque a gente tem que ouvir atentamente o que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem, e tudo isso com muita atenção, porque senão a gente se envolve. E não podemos, nós não podemos nos envolver com o que os outros estão pensando e fazendo se for coisa ruim. E, ao mesmo tempo, não esquecendo que nós não somos donos da verdade. Nós erramos tanto quanto ou mais do que o nosso próximo. Então, se a gente tomar como base a convivência, nós vamos verificar que conviver corretamente vai nos levar à felicidade. Isso é uma decisão só nossa, de mais ninguém. E uma vez que somos autores de nossas escolhas, de nossas omissões, porque quantas vezes a gente se omite? Quantas vezes escolhemos coisas erradas, né? Quantas vezes nos acomodamos? Ah, melhor eu ficar por aqui mesmo. Para que eu vou me... Ah, ninguém vai... É igual se eu fizesse, sabe o quê, Marli? Não é mais fácil? Ah, não vou lá não. Estou cansada hoje. Eu ligo para o Luizinho e digo, Luizinho, não dá para eu ir. Será que isso é correto? Não. Porque eu assumi um compromisso. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu trago para vocês a minha experiência de vida. Aquele pouco que eu já sei, com meus 73 anos. Então a gente tem que dividir. E conviver é dividir.
Conviver é dividir. E ser feliz é um estado de alma. Não é outra coisa que não esse estado da nossa alma, que vai encontrar morada aonde? Onde quer que tenha alguém disposto a dar guarida para ela, não é não? Se não tiver, não vai. Eu tenho que ser aberto para receber coisas boas, rechaçar as coisas ruins e doar o que for de bom. E é um estado da alma, gente, pensem nisso, tá? É um estado da nossa alma, nada mais do que isso. E a gente precisa aprender a amar de verdade. Nós não sabemos ainda. Essa é a chave. Amar, amar, amar e amar muito. Mas não esse amor carne, é aquele amor compreensão, doação, paciência e por aí vai. Conviver com momentos difíceis e dolorosos, no silêncio da nossa alma, do nosso pensamento, e na força da nossa decisão da gente ver a luz refletida naquele pequeno pedacinho de espelho da história do professor. Eu estava conversando com ela, não sei o seu nome, Ana Luísa. Ela me perguntou quantos filhos eu tenho. Eu tenho 4. Um já partiu, está nos braços de Deus, o mais velho. Tenho mais um, que mora nos Estados Unidos, mais 2 moças. E tenho 7 netos. Gente, cresceu, dobrou. Né? Quase que dobrou. Eram 4, de repente ficaram 6, 7. Daqui a pouco, quem sabe, eu não vou ser bisa também. Não é? A mais velha já está com 21 anos, daqui a pouco pode ser que eu ainda consiga, né? Daqui uns aninhos, ser bisa. Olha só que glória. Sofri muito, gente, quando meu filho mais velho partiu. Mas veio a recompensa para tudo de bom que eu já havia feito, me ajudando a seguir em frente, né? A conviver, a poder ajudar naquilo que eu já sei. E, ao mesmo tempo, pedir ajuda, gente. Porque eu não sou perfeita. Vocês podem, puxa, Ana Tereza vem aqui, ela fala tanta coisa boa. Mas eu ouço também. Eu ouço e gosto de ouvir. Me faz muito bem. Conviver é viver com... olha só, gente, num relacionamento pacífico, honesto e amoroso. Quem daqui, todos vocês são casados? Quem é que tem a coragem de levantar a mão e dizer assim, eu vivo pacificamente com meu marido? Eu não vivo pacificamente com o meu, já tenho 52 anos de casado, eu vou fazer. Ainda agora mesmo, de vez em quando, a gente tem as nossas rusgas, mas isso é bom. O que não pode é fomentar as brigas e não saber perdoar. Nós não somos donos das verdades. Eles também não são. Então, para que a gente bem conviva, o que a gente precisa fazer? Relevar, aceitar, corrigir naquilo que eles aceitarem como correção, porque nem sempre aceitam, não é? E nós também não aceitamos, não. Nós somos iguais a eles. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é por ali. Viver em comunidade afetivamente e espontaneamente. Olha, nessa minha vida eu já vi de tudo, gente. Mas assim, você vai, por exemplo, um curso qualquer dentro da casa espírita, tem sempre aquele que quer aparecer, né, Marli? Tem sempre aquele que quer aparecer, que é o dono da verdade. E aí, se você começa a fomentar aquilo, não dá certo. O melhor é o quê? Ouve, pega o espelhinho, leva para a luz que vai refletir alguma coisa lá, naquele irmão ou naquela irmã que ainda não sabe conviver pacificamente, nem afetivamente e nem espontaneamente. Conviver não é impor.
Porque a gente, como sabe das coisas, a gente quer chegar aqui assim, não, mas eu estou falando, é a verdade, pronto, cala a boca e aceita. Tem muita gente que fala assim, meus irmãos. Tem muita gente que fala assim. Isso não é conviver bem. Não é teimosia, não é se acreditar melhor que os outros. Mas olha, esse então é assim mesmo. Mas eu tenho 20 e tantos anos de espiritismo. Eu sou melhor do que você que só tem 4, 5? Não sou não. Eu posso ter um pouquinho mais de conhecimento por ter ouvido, mas garanto que nem fixou tudo que ouviu. E mais do que isso não colocou em prática. Então como é que eu vou me acreditar melhor que os outros? Não sou, nós estamos todos no mesmo barco. Uns mais, outros menos, mas estamos no mesmo barco. É uma aceitação mútua com paciência. Difícil, né, a gente ser paciente, sobretudo quando tem alguém do nosso lado. Ai, eu vou ficando nervosa, pelo amor de Deus, cala a boca, não dá mais para te ouvir. Não é assim que a gente age, gente. Pensa bem, analisem, vê se vocês não passam por situações bem semelhantes. Com resignação, ou seja, eu sou assim, eu preciso evoluir, eu não sou melhor do que ninguém, nós estamos no mesmo barco. E com bondade. Conviver é também ser sereno e, sobretudo, agir com amor. É muito complicado, porque a gente diz, eu te amo. Mas basta que ela pise no teu calo, você vai ficar com raiva. Puxa vida, aquela criatura falou isso, fez aquilo, me machucou. Mas será que ela não estava passando por algum problema? Será que ela também não está precisando que eu estenda a minha mão e diga, vem cá, vamos conversar? É assim. É saber administrar os efeitos nocivos das ofensas, resolvendo os conflitos, ou seja, perdoando. Olha, gente, perdoar é muito difícil. Perdoar é uma coisa dificílima. Muito. Porque, na realidade, a gente não perdoa de fato. A gente diz que perdoou. Mas basta uma espetada de alfinete que você vai lembrar. Não falei, olha só, fulano estava errado. Olha ele fazendo de novo. E você fazendo de novo também, porque você não perdoou. Não é assim que a gente faz, gente? Claro que é. E muita coisa, gente, muda com a idade. Muita coisa. Experiência de vida. Claro que hoje, com os meus 73 anos, eu não faço algumas coisas que eu fazia lá quando eu era jovem. Não faço, claro que não, acredito que vocês todos também, né? Mas muita coisa se perde fisicamente. Mas quando a gente convive com fraternidade, com amor, a gente vai apaziguando essas diferenças. A gente vai respeitando, aprendendo a respeitar o ponto de vista do outro, dos nossos irmãos. A gente vai somando coisas boas. São as coisas boas que a gente tem que somar. As coisas ruins a gente joga fora. Não é para ficar com as coisas ruins guardadas, joga fora. Para que vai ficar alimentando aquilo? Não vai resolver nada. E muitas vezes a gente ouve dizer que conviver é difícil. Viver é difícil, gente. Conviver é muito difícil, realmente. É complicado. Até porque a gente não aprendeu a amar verdadeiramente ainda. E aí eu digo uma coisa para vocês que, estudando, eu vi essa frase, eu digo, puxa, mas isso é muito verdadeiro. Porque a gente ainda não ama verdadeiramente, e porque o amor, em vez de estar aqui, subiu na cabeça. Nós somos vaidosos. A gente alimenta sentimentos que são algemas para a gente conviver. E essas algemas eu vou dizer para vocês quais são. Ciúmes,
cobranças, desconfianças, inveja, vaidade, egoísmo, imposição de ideias, opiniões e vontades, além de interesses pessoais. Evidentemente, se vocês pensarem bem em tudo isso que eu falei, vocês vão acrescentar muitos outros. Isso aqui foi só alguns que eu pincelei, né? E um grande conhecido nosso, o orgulho, junto com a vaidade. Porque a gente adquire, a gente coleciona certezas, e quando a gente coleciona essas certezas, a gente quer impor a nossa opinião. E daí? Será que nós estamos certos e o outro não? Será que só nós sabemos e o outro não? Não é bem assim. Se nós analisarmos os alunos de uma única sala, nós vamos ver que mesmo eles estando todos naquele ano ali, as diferenças são grandes. Uns sabem mais matemática, outros sabem mais português, e por aí vai, né? Então, numa convivência fraterna, meus irmãos, a gente precisa realmente de atitudes e sentimentos moderadores, né? Deixar de exigir muito dos outros e passar a exigir mais de nós mesmos. Ter mais atitudes amorosas, reconhecer fundamentalmente que nós não somos donos da verdade. Não somos. Nunca. Mesmo quando a gente diz assim, o que é espiritismo? Aí vem aquela definição maravilhosa. E será que eu pratico aquilo? Será que é isso mesmo? Será que você não vai acrescentar algo mais? Com certeza. A gente tem que ser sincero com os nossos sentimentos. E a gente não pode esquecer que os outros também têm sentimentos, né? E quando a gente parte para a vida espiritual, o que a gente leva? As nossas conquistas morais. Somente as nossas conquistas morais. O resto fica aqui. Corpo, bens e por aí vai. Os bens materiais vão ficar. E nós somos os nossos eternos donos do quê? Dos nossos bens morais. Os bens materiais não nos pertencem. Nós somos donos da verdade. Nós erramos, nós erramos, nós erramos, nós erramos muito. Assim como os nossos irmãos de caminhada. Talvez não na mesma coisa que nós, mas também erram. Conviver é ter um relacionamento pacífico, honesto e amoroso. É admitir que não somos donos da verdade e que erramos, e não pouco. Reconhecer essas escolhas equivocadas e sermos honestos na nossa própria avaliação. Olha, gente, é muito complicado, né? É muito difícil. Será que a gente se avalia de fato? Será que a gente se avalia de fato? Será que nós somos honestos durante essa avaliação? Então, se a gente puder resumir isso, a gente vai dizer o seguinte: é amar nas divergências, é refletir e aceitar as críticas que nos forem feitas, né? Porque nós não somos donos da verdade. Vamos deixar de lado a prepotência, a presunção, que nada mais são do que vaidade e orgulho. E eu vou repetir uma frase para vocês, que eu ouvi há muito tempo, e volta e meia eu ouço isso. O amor que subiu a cabeça. Por isso é que a gente é orgulhoso. Vamos abrir mão do personalismo, vamos deixar de lado o orgulho, a vaidade, que nada disso conduz a gente para onde a gente tem que ir. Conviver requer mudanças de atitudes, ou seja, sermos tolerantes. Não com as nossas coisas, não, com a dos outros, com as falhas dos outros, porque a gente se acha o tal. O outro, entendeu? Tem que aceitar com resignação defeitos, vícios, agressões e situações adversas, né? Nós temos que ser compreensivos, entendendo que o próximo, com suas falhas, é nosso irmão. E nós também falhamos, e não pouco. Devemos ser humildes, deixando de lado o orgulho e a vaidade. O orgulho é um câncer que nos contamina
e a gente tem que reconhecer os nossos defeitos e as nossas fraquezas. Nós temos que ser vigilantes, ou seja, estar atentos, sempre atentos aos nossos atos e, sobretudo, aos nossos pensamentos, como eu falei inicialmente. Esses pensamentos, eles são igual macaco, pula. Está pulando, são os macaquinhos, né? E muitas vezes fogem do nosso controle. A gente se vê pensando numa coisa, quando vê, puxa vida, por que eu estou pensando nisso? Veio da onde? Perseverantes. Tentar sempre a conquista do bem. Nunca desistir no meio do caminho. Resignados, ou seja, aceitar conscientemente todas as vicissitudes da vida, lembrando que resignação é o consentimento do coração. Compartilhar, gente, é conviver harmoniosamente. E eu gostaria de falar para vocês uma coisa que se chama afeto cristão. É aquele que educa, que renuncia aos objetivos pessoais em favor do próximo, que mostra a nossa educação espiritual, nossa habilidade em construir a concórdia com amizade, confiança e paciência, que nos leva a ser tolerantes, amáveis, sensatos. E estamos aqui, gente, não para brigar nem discutir, mas para apaziguar as diferenças. E aí vem aquela célebre frase: conhece-te a ti mesmo. Será que nós nos conhecemos? Essa é a chave mestra para a gente avaliar as nossas possibilidades, as nossas potencialidades e, sobretudo, os nossos defeitos. Nós somos os autores das nossas escolhas e das nossas atitudes. Nós pensamos, nós temos livre-arbítrio. Se nós imaginarmos que a casa do espírito não é só para fantoche, né? Não é só fantoche que tem ali, mas somos guerreiros que pensam, que lutam, e estamos conscientes, sim, das nossas responsabilidades. Mas nessa casa onde nós moramos, que é a casa do espírito, ela pode existir o quê? Paredes frágeis, rachaduras, quedas, cálculos mal feitos, mas com certeza existirá só isso ou mais alguma coisa. Vão existir também janelas amplas, abertas para a vida, que é um jardim florido, por mais dificuldades que nós tenhamos. Num jardim, às vezes a gente vê uma árvore assim, retorcida, parece que ela está morrendo, né? De repente ela brota do nada, ela dá flor. Por que nós não podemos ser assim? E esse é o segredo da vida, conviver. Conviver amando na divergência, experimentando perdas e danos. Quem não as tem? Agora, isso é muito importante, gente, para o nosso crescimento espiritual. E vamos lembrar que a gente pode experimentar esses ganhos para aprender, não só para dizer, eu sou o melhor, eu ganhei, eu sei tudo. Não, vamos continuar aprendendo com os nossos ganhos. Vamos amar hoje, amar sempre. Lembrando que nos desencontros a gente se acha também. Conviver, agora eu vou só ler isso para vocês pensarem, porque não há muito o que explicar, são frases muito importantes. Ter coragem de ouvir um não e saber ouvir um sim. Ter segurança para ouvir uma crítica, mesmo que injusta. Criticar com amor. Ter coragem para pedir perdão quando errar. Não ter medo nem vergonha de chorar em qualquer situação. É dizer, eu preciso de você. É dialogar sempre, pois sem diálogo não existe comunicação. É filtrar as incompreensões geradas pelos outros, lembrando sempre que também geramos incompreensões. Contornar obstáculos sem discussões infrutíferas, superar frustrações, ter equilíbrio em tudo,
Ser verdadeiro, despindo as máscaras que escondem nossos vícios morais e nossa incompetência. Não achar que o problema está no outro, mas sim em nós mesmos, pela nossa invigilância e não a do outro. Não permitir que o poder suba a nossa cabeça, achando que somos donos da verdade e da posição que ocupamos. Saber falar com suavidade, sem gritar. Saber ouvir e guardar segredo do que nos foi confidenciado. Dar conta de suas tarefas amorosamente, sem achar que você sabe tudo. E aí nós chegamos na conclusão do nosso estudo de hoje. Toda vez que eu falo dessa música, que eu ouço essa música, ela me toca profundamente. E ela começa exatamente assim. Ando devagar, porque já tive pressa. Levo este sorriso, porque já chorei demais. Quem não passou por isso? Quem? Será que nós sempre estivemos sorrindo? Será que nós sempre estivemos chorando? A pressa, meus irmãos, é inimiga da perfeição. E já diz o dito popular que não adianta ficar chorando pelos cantos. A gente chora pelos cantos, pelo leite derramado, já derramou, não adianta ficar chorando. Vamos em frente. Melhor é sorrir, é reconhecer que errou e tocar em frente. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Se nós tivermos isso na nossa cabeça, a nossa convivência vai melhorar muito, muito. Vocês não imaginam como. Nós ainda temos que caminhar muito em busca dessa evolução espiritual. Ainda tem muito que aprender para que a gente conviva de fato como irmãos que somos. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Só podia ser uma mensagem mediúnica, gente. Uma psicografia é perfeita. É perfeita. A gente não tem que só ir tocando os dias, não. A estrada é longa, ela é cheia de obstáculos, né? Como o velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou. Estrada eu sou. Quem constrói a estrada da nossa vida? Nós, só nós mesmos. E a gente não pode só tocar os dias assim, sem pensar, não, ela é longa, tem muitos obstáculos. O rio, quando ele vem pelo caminho dele, o que ele faz quando ele encontra um obstáculo? Ele para? Ele contorna. Assim nós devemos agir. Nessa estrada, meus irmãos, a gente tem que aprender a conviver bem. Se nós não convivermos bem, fica muito complicado. Muito complicado ultrapassar os obstáculos. Acho que eu passei uma... Olha só, o jogo de palavras aqui é impressionante. Olha só. Conhecer as manhas e as manhãs. As duas palavras são escritas igual. Elas só têm sentidos diferentes, porque uma é manha, a outra é manhã. O sabor das massas e das maçãs. Ou seja, gente, nós vamos estar aprendendo sempre. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. A gente está reclamando do frio, mas quando vier o calor nós vamos reclamar. Se estiver chovendo a gente reclama, se tiver sol demais a gente reclama, mas a gente precisa de tudo isso para viver. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. A gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Acho que não tem muito o que dizer dessa estrofe. Nós somos, sim, meus irmãos queridos. Me refiro a irmãos que tem um senhorzinho lá atrás. Podia ser só irmãs, mas tem um senhorzinho presente, fora os outros irmãozinhos, homens que estão por aqui. E a gente tem que
lembrar dessa estrofe, porque ela por si só diz tudo. Nós somos compositores das nossas histórias, só nós, mais ninguém. Claro que as coisas boas que nós absorvermos vai fazer parte dessa história, mas as coisas ruins também fazem. Os momentos felizes fazem, mas os momentos dolorosos também fazem, e a gente aprende com eles. E nós somos capazes, sim, de ser felizes. Basta conviver como irmãos, respeitando as diferenças, sem impor nossas uniões, as nossas opiniões, que elas podem até não ser as mais acertadas, as melhores. Vamos lembrar, meus irmãos, que nós não somos donos da verdade. E quem sabe, tem uma frase que se não me engano, é Chico Xavier, assim, que ele diz assim: quem sabe pode muito, mas quem ama pode muito mais. Obrigado por vocês terem paciência de me ouvir. Espero que, de alguma forma, eu tenha ajudado a quem está precisando, porque eu garanto para vocês que eu fui ajudada. Um grande abraço.